a forma como o indivíduo espera, à luz de uma cosmovisão escatológica, revela a teologia que ele abraça. E a forma como uma igreja canta revela a teologia que ela está ensinando. Porque a expectativa escatológica não nasce do nada. Ela é ensinada, ela é pregada e muitas das vezes ela é cantada. A maneira como alguém pensa molda diretamente a forma como essa pessoa vive, espera e vigia. Isso parece óbvio, mas quando o assunto é escatologia, muitos tratam essa verdade como irrelevante. Para alguns, tanto faz, para outros, não faz diferença alguma. Mas permita-me afirmar algo com clareza bíblica e responsabilidade doutrinária. A escatologia molda a vigilância. A forma como a igreja espera determina a forma como ela vive. E uma expectativa errada acerca do futuro inevitavelmente produzirá uma postura espiritual equivocada no presente. Dito isto, estas considerações não são abstratas, nem teóricas. Elas manifestam de forma muito concreta naquilo que a igreja canta. Após analisar alguns comentários, alguém me perguntou sobre o louvor Vigia, interpretado por Jessé Alcântara e Sarah Evley. E antes de qualquer análise, precisamos estabelecer um princípio inegociável. Todo louvor cristão ensina. Ensina voluntária ou involuntariamente. Ensina teologia, ensina expectativa, ensina escatologia. O apóstolo Paulo afirma claramente: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, cânticos espirituais. A igreja aprende cantando. A igreja memoriza a doutrina cantando. Por isso, a letra de um louvor é tão séria como uma pregação ministrada no púlpito. E é exatamente por essa razão que louvores precisam ser analisados com Bíblia aberta. Portanto, hoje iremos analisar esse louvor sugerido à luz das Escrituras, com clareza doutrinária, sem exageros, sem opiniões soltas, mas com temor e fidelidade à palavra de Deus. Tendo em mente essas considerações prévias, passamos à análise do louvor propriamente dito. Desde já, deixo algo muito claro: o louvor possui elementos bíblicos. O chamado à vigilância é bíblico. A expectativa da volta de Cristo é bíblica. Não se tratará aqui de atacar cantores, nem de questionar sua fé. A análise que propusemos é doutrinária, especificamente escatológica. E isso se faz necessário porque esse louvor não é neutro do ponto de vista escatológico. Ele comunica uma compreensão específica acerca da volta de Cristo. O refrão afirma: com olhos de fogo ele vem, do alto das nuvens do céu.
com grande glória e poder, e toda a terra irá ver. Essa linguagem corresponde claramente à manifestação gloriosa e pública de Cristo, conforme podemos ler em Apocalipse 1:7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até aqui não há qualquer problema. O ponto delicado surge quando essa linguagem é associada à parábola das 10 virgens. Porque a parábola das 10 virgens envolve espera, vigilância, surpresa e um encontro que não é público nem visível ao mundo. Portanto, essa parábola não se refere à manifestação gloriosa de Cristo diante das nações, mas de um encontro iminente, inesperado e restrito, descrito sob a figura do noivo que vem buscar aos seus. Já a manifestação gloriosa, descrita em Apocalipse 1:7, envolve visibilidade universal, juízo, não se caracteriza por iminência nem por surpresa no sentido de vigilância da igreja, e em sinais proféticos associados ao período da grande tribulação. Apocalipse 1:7 trata da segunda fase da vinda de Cristo, quando ele se manifesta em glória para estabelecer o seu reino, e não do arrebatamento da igreja. Quando essas duas imagens são fundidas, ainda que de forma involuntária, o louvor passa a refletir uma leitura pós-tribulacionista, a qual o arrebatamento e a revelação pública acabam sendo tratados como um único evento. Agora, alguém pode perguntar, mas por que isso é tão relevante? Por que discutir escatologia em um louvor? Isso não é um detalhe secundário? Não, não é. A escatologia que a igreja abraça determina a forma como ela vigia. E a forma como ela vigia revela o tipo de esperança que ela carrega. E antes que isso seja mal compreendido, preciso deixar algo muito claro com rigor doutrinário e responsabilidade bíblica. Isso não é uma questão de salvação. Irmãos pós ou mesotribulacionistas são salvos pela mesma graça, pelo mesmo sangue de Cristo. Contudo, as posturas espirituais produzidas por essas visões não são iguais. Na leitura pós-tribulacionista, a igreja não vive sob a expectativa de uma vinda iminente. Cristo só virá após a manifestação plena da grande tribulação. Isso significa, na prática, não há vinda surpresa, não há iminência real, não há expectativa constante de que ele pode vir hoje. Dentro dessa lógica, se a grande tribulação ainda não começou, necessariamente Cristo ainda não pode vir. E é exatamente aqui que reside o problema doutrinário dessa leitura. A vigilância deixa de ser uma expectativa constante e passa a ser uma esperança condicionada a sinais prévios. Isso enfraquece o senso de urgência, compromete a prontidão e dilui a tensão santa da esperança. Já na escatologia pré-tribulacionista clássica e histórica, que nós abraçamos à luz das Escrituras, a igreja vive sob um princípio fundamental, a iminência do arrebatamento. Cristo pode vir a qualquer momento. Isso não significa ausência de sinais no mundo. A Escritura ensina que ao longo da era da igreja haveria sinais gerais, como a apostasia, a frieza do amor, o aumento da iniquidade. Esses sinais já estão em pleno cumprimento diante de nós. Contudo, eles não funcionam como um cronograma profético, nem permitem calcular ou prever o momento da vinda de Cristo.
Eles revelam o caráter do tempo em que vivemos, mas não determina o dia e nem a hora da sua vinda. Por isso, a igreja não vigia aguardando um sinal específico, para então despertar. Ela vigia porque ele pode vir a qualquer momento. E é exatamente por isso que a vigilância é constante, a santidade é urgente e a esperança é viva, real e imediata. Quando um louvor mistura imagens da manifestação pública e gloriosa de Cristo com textos que falam de vigilância surpresa, ele acaba comunicando, ainda que involuntariamente, uma expectativa escatológica confusa. E aqui está o ponto doutrinário e decisivo. Aquilo que cantamos molda aquilo que esperamos, e aquilo que esperamos define como vivemos. Se a igreja canta uma esperança sem eminência, ela aprende a esperar sem urgência. Quero deixar claro que o meu objetivo não é causar divisões, é preservar a clareza. O louvor não é neutro, o louvor ensina, o louvor forma consciência, o louvor molda a esperança. Por isso, toda letra precisa ser examinada à luz das Escrituras Sagradas, com zelo doutrinário, temor diante da palavra e fidelidade ao ensino bíblico. Se você tem alguma dúvida, alguma observação respeitosa ou mesmo uma sugestão de outro tema bíblico ou teológico que mereça ser analisado com seriedade e escritura aberta, deixe nos comentários. Que tudo seja feito para a edificação da igreja e para a glória de Deus, enquanto aguardamos com vigilância e esperança viva a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.